Que bom que você veio nessa noite e venceu algumas dificuldades, né? Uma delas é a chuva. Que bom que você teve força e disposição para estar na casa do Senhor. Hoje à noite é o último dia no qual nós vamos falar a respeito dessa série, a série sobre conquistas. Aquilo que Deus nos disse é que durante a nossa vida Ele tem para nós algo de extraordinário. Deus nos criou e predestinou o povo dele para ser um povo de vencedores. E muitas vezes as dificuldades, elas querem de alguma forma atrapalhar a nossa vida e cegar a nossa visão. Mas nessa noite nós iremos ver algo de tremendo. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Mas antes disso, eu quero te lembrar que essa semana nós teremos a festa nas nossas células. Encerra-se essa semana o projeto 333, nos quais nós oramos durante 3 semanas, 3 vezes ao dia, os nossos amigos. E essa semana nós teremos uma festa nas células, onde iremos chamar os nossos amigos para estar lá, e cremos que Deus vai abençoar. E a partir de lá nós iremos trabalhar com Casa de Paz, através das nossas células. Sexta-feira à noite, 22 horas, aqui na igreja, eu queria ter um café para líderes, para planejar e alinhar algumas coisas. Todos vocês que têm alguma atividade na igreja ou querem trabalhar, né, sexta-feira, é convocado e chamado a estar conosco às 19 horas. Na escola dominical, nós lançamos um desafio semana passada, de ler o livro dos Atos durante essa semana. Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, e nós tivemos que ler durante essa semana. Essa semana vai ser mais fácil, eu queria abrir isso para a igreja inteira. Essa semana nós vamos ler o livro de Romanos, e domingo pela manhã, na nossa escola dominical, nós vamos falar sobre isso. São 16 capítulos, né? Nada demais. Você tira 10 minutos por dia para ler a Bíblia, você lê a carta aos Romanos. Semana passada nós estudamos sobre Atos dos Apóstolos. Agora, essa semana, vamos ler, cada um na própria casa, o livro dos Romanos. E domingo de manhã, na escola dominical, nós vamos falar a respeito disso. Amém? Vamos orar? As grandes conquistas pela fé. Essa jornada nos acompanhou durante várias vidas. Nós vimos a história de muitos homens de Deus. Nós estudamos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estudamos a história de José, de Moisés. Semana passada nós falamos de Josué. Nessa noite nós queremos concluir com esse grande homem de Deus, Davi, o maior rei sem dúvida que Israel teve, o homem que agradava o coração de Deus, o homem que era igual a gente, igual nós cantamos, o homem improvável, o homem que não tinha a qualidade e característica que atraía os olhares humanos, o homem que tinha muitas limitações, o homem que tinha muitas dificuldades, mas que ele venceu porque ele acreditou no chamado de Deus. Ele venceu porque ele aceitou o desafio que Deus lhe dava para viver uma vida diferente. E esse é o segredo, para que nós possamos viver algo além das nossas capacidades, algo além dos nossos pensamentos, ou viver aquilo que a palavra diz que Deus tem para nós. Deus tem para nós vidas e bênção que vão infinitamente além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas para isso nós temos que entender algumas coisas nessa noite. O texto base que nos acompanhou durante todas essas semanas foi esse daqui. O escritor dos Hebreus disse um dia: olha, homens abençoados, homens escolhidos, homens que andaram pela fé, os quais homens conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Nós vimos que isso é aquilo que Deus tem para nós. Os versículos continuam dizendo que esses homens, eles apagaram incêndios. Esses homens, eles viveram uma vida sobrenatural. Deus tem para você algo incomum. Deus tem para você algo de mais bonito, de maior, algo que vai além, como nós já falamos, daquilo que você pensou para a sua vida. Mas para isso acontecer, eu preciso alinhar
aquela que é a minha conduta à vontade de Deus. O rei Davi, o homem extraordinário, o homem que nós conhecemos a história, ou pelo menos parte da história dele. Todo mundo lembra quando ele enfrentou um gigante chamado Golias, e ele o derrubou apenas com uma pedra, uma tiradeira. Mas quero te contar um pouquinho a história desse homem, como ele se tornou um homem poderoso. Quando ele ainda era criança, ele trabalhava pelo pai dele, e ele era um pastor de ovelha. Ele era um cara que zelava pelas ovelhas dele. A Bíblia diz que ele estava nos pastos e ele estava no sereno todas as noites quase. E de vez em quando ele teve que enfrentar algumas dificuldades, como por exemplo, ele mesmo conta um dia que já enfrentou durante noites difíceis leões e ursos atacando as ovelhas deles. E qual seria a reação de cada ser humano com o raciocínio lógico? Qual seria a reação de cada um de nós quando o leão ou o urso vier para atacar algumas ovelhas que nós estamos vigiando? Eu tenho a certeza que a grande maioria de nós, se não todo mundo, ele teria corrido para longe, não é verdade? Mas o zelo e a paixão para aquilo que ele fazia era tão grande na vida de Davi, que a Bíblia diz que ele enfrentou várias vezes esses leões, esses ursos, e ele os enfrentou sem ter na mão dele nenhuma arma especial. Aliás, a Bíblia diz que ele os golpeou com as mãos deles, e ele os golpeava até tirar a vida deles. A paixão deles para aquilo que ele fazia era muita. O entusiasmo pela vida, a vontade de defender o que ele tinha, a vontade de não desistir da vida, o impulsionava cada dia mais. Até Deus olhar para esse menino e enxergar algo de diferente. Deus enxergou nele paixão, Deus enxergou nele zelo, Deus enxergou nesse homem, dessa criança, ainda criança, uma vontade de lutar e não desistir, uma vontade de se entregar com todas as suas forças contra o inimigo. E Deus disse: esse menino tem potencial, com esse menino eu posso fazer grandes coisas. E um dia, aquele que era o homem que superava todos os outros homens, a Bíblia diz, o homem mais alto, mais bonito, e que estava governando Israel, o homem chamado Saul, a Bíblia diz que ele começou a se desviar no coração dele. O orgulho começou a tomar conta do coração desse homem, e Deus o deixou para lá, e Deus o deixou em desparte, e disse: eu preciso de alguém diferente, e eu preciso de alguém que tenha, igual nós falamos, paixão para aquilo que faz, determinação, que lute. Lembre essa palavra nessa noite: lute. É de luta que nós vamos falar. E Deus olhou para Davi, e Deus chamou um profeta, o mesmo que tinha chamado para ungir Saul, e disse: eu rejeitei Saul, vai na casa de Jessé, porque eu tenho algo novo a fazer. E ele foi. Samuel foi para a casa de Jessé e perguntou para ele: os teus filhos estão aqui? Porque Deus escolheu um deles para ser rei de Israel. E Jessé falou: estão. Imagina a alegria desse pai. Ele falou: eu vou chamar eles, e eles vão vir, e você vai ver eles, e você vai ungir, e nós vamos ser muito abençoados, muito gratos a Deus. E começou esse desfile. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e todos eles tinham alguma característica que atraía os olhos de Samuel. Um era forte, um era bonito, um chamava atenção, e Samuel pensava: quem que vai ser o futuro rei de Israel? E por espanto dele, depois que todos os filhos passaram, Deus falou para Samuel: Samuel, nenhum deles. E Samuel disse: Senhor, como assim? O Senhor me mandou aqui para escolher um desses filhos desse homem, e agora que todos passaram para mim, e muitos deles tinham capacidade, muitos deles poderiam ser escolhidos para ser rei, o Senhor me fala que não é, o que eu vou falar aqui? E Deus falou: pergunta para esse homem aí se acabaram os filhos dele. E Samuel perguntou: Jessé, são esses os filhos teus?
E José disse: não, ainda tem um, mas ele é pequeno, ele está lá no pasto, ele está lá apacentando as ovelhas. Samuel disse: manda chamar, porque nós não vamos comer até que esse rapaz venha aqui em casa. E a história conta que logo que Davi entrou pela porta, o Espírito Santo falou para Samuel: Samuel, pega o chifre e unge esse homem, porque ele vai ser o rei de Israel. E de lá começou algo de extraordinário na vida de Davi. Ele, depois de ser ungido, algo de interessante aconteceu. Sabe o que aconteceu com ele? Logo depois dele ser ungido, talvez eles jantaram, eles dormiram, e amanhã seguinte, sabe para onde ele foi? Alguém sabe? Para o pasto, pastorear ovelhas. Continuou a mesma vida que ele tinha, mas agora com uma promessa. Ele agora sabia: olha, Deus tem algo diferente para mim, e no tempo dele ele vai cumpri-lo. Deus tem promessas para a minha vida, eu acredito nisso. E aí a Bíblia diz que Saul começou a ficar atormentado, ele não conseguia dormir, espíritos, eles incomodavam ele, lá na casa dele, no palácio real. Ele perguntou: será que não tem ninguém que consegue fazer algo para mim? E alguém lembrou: olha, tinha um menino lá no mato, lá no pasto, ele toca a harpa de uma maneira extraordinária. Vamos chamar, vamos ver o que acontece. E a Bíblia diz que chamaram Davi, o trouxeram para o palácio, e Davi começou a tocar, só tocar. Nunca se ouve na história, nem antes nem depois, alguém que libertou possesso somente com uma harpa, somente com música. Mas a unção era tanta na vida de Davi, que ele começou a tocar, os espíritos deixavam a vida de Saul. Na verdade, havia um projeto em tudo isso. Deus levou Davi para o palácio, para ele aprender como não ser rei, o que não fazer. Olhar o exemplo de Davi e falar: olha, está vendo Davi, esse homem? Não é isso que eu quero para a minha nação. E Davi começou a viver no palácio, até um dia uma guerra acontecer, um gigante se levantar, e nenhum dos soldados conseguia se mexer sequer. A Bíblia diz que esse gigante se levantou durante vários dias, mais de meses, e todo dia ele descia no campo e ameaçava o povo de Israel, dizendo: ei, não tem nenhum homem que venha lutar contra mim, não tem nenhum homem que tem coragem de lutar um a um. Se vocês vencerem, nós vamos ser escravos de vocês. E durante vários dias ninguém se mexia. Havia um terror, havia um pavor no meio de Israel, o povo de Deus. Inclusive Saul, que era o rei de Israel, não tinha coragem de enfrentar esse gigante. E aí um dia Davi foi levar pão e queijo para os irmãos, e escutou esse homem queixar, escutou esse homem ameaçar Israel, e aquilo mexeu no coração dele. Ele falou: quem é esse circunciso que ousa enfrentar o exército de Israel? Eu vou contra ele e vou vencer. E nós talvez conhecemos essa parte que é a mais famosa, onde ele escolheu as pedras, foi à guerra e matou Golias. E de lá para frente, Davi foi somente crescendo. Ele se tornou general do exército de Israel. E depois, por um tempo, ele teve que fugir, porque Saul enciumou e queria matá-lo. Mas Deus cumpriu a promessa no coração e na vida de Davi. Ele se tornou rei de Israel de uma forma poderosa. Ele conquistou o plano que Deus tinha para ele. Ele conquistou os sonhos que Deus tinha dado a ele, as promessas que Deus tinha dado para ele. Mas como? Como é o segredo que nós vamos descobrir nessa noite? Eu não sei se durante todo esse domingo Deus falou ao teu coração. Eu não sei se você já entendeu e foi claro para você que Deus te chama para conquistar. Mas se você ainda não alcançou isso, eu acredito que esta é a noite que Deus escolheu para mudar a tua história. Eu acredito que esta é a noite que Deus escolheu para que você entenda o que Deus tem para a tua vida. Davi
Não somente foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um guerreiro. Qual é o trabalho do guerreiro? O que o guerreiro faz? Por que ele chama guerreiro? Lê para mim. Guerra. Um guerreiro faz guerra. Um guerreiro luta. E nós iremos ver nessa noite que Deus deseja que eu e você possamos conquistar, mas ninguém conquista sem lutar. A vida de nós, eu acho que você já entendeu isso, não é fácil. Alguém já entendeu que a vida não é fácil? Ou você ainda não descobriu? Se você ainda não descobriu, pode ficar tranquilo que amanhã talvez você vai ver. Não, quem sabe o ano que vem, mas um dia você vai ver que a vida não é fácil. A vida tem dificuldades, a vida tem imprevistos, a vida tem desafios, a vida tem coisas que nós não gostaríamos que ela tivesse. Mas ela tem. Para todos nós, a vida ela tem momentos que não nos agradam. Mas nessa noite, Deus quer que nós possamos entender que Ele tem para nós o quê? Conquista. Mas elas vêm muitas vezes, ou melhor, quase sempre, por meio de lutas. Olha o que diz Samuel 3:1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul se ia enfraquecendo. É engraçado isso. É engraçado que na guerra Davi ia se fortalecendo e Saul na guerra ia se enfraquecendo. Tudo depende da disposição que nós temos de enfrentar as lutas. Tudo depende da visão que nós temos diante da luta. E o segredo maior é: tudo depende de que lado nós estamos na luta, com quem nós estamos. É interessante, é engraçado, é espantoso o fato que numa guerra eu posso me fortalecer. Talvez isso é algo que não cabe na minha cabeça, porque guerra somente machuca, guerra somente faz vítima, guerra nunca ninguém ganha, todo mundo sai perdendo, não é verdade? Mesmo aqueles que ganharam as guerras mundiais, eles tiveram grandes baixas de vidas. Nenhuma guerra foi vencida sem que gente dos dois lados morressem. Nenhuma guerra foi vencida sem que sangue dos dois lados fossem derramados. Mas a Bíblia diz que é possível nos fortalecer durante as guerras. Entenda isso nessa noite. Deus quer formatar a tua mente de uma forma diferente. Deus quer programar você para que durante as dificuldades, durante as tribulações, durante as lutas, durante as guerras, durante as batalhas, você não seja um homem, uma mulher desesperada, você não seja alguém que murmura e que reclama, mas alguém que diz: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, eu vencerei toda a batalha, por isso eu me fortaleço em Ti em todo momento. É possível eu sair forte, aliás, mais forte, depois de uma tempestade, uma batalha. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e eles fugiram diante dele. Davi foi um homem bem sucedido, um guerreiro bem sucedido, um homem que venceu grandes batalhas, mas ele, para vencê-las, teve que enfrentá-las, pelejá-las. Uma só batalha Davi não pelejou. Sabe qual foi? A Bíblia diz: e na época das guerras, por enquanto os reis estavam pelejando, Davi
estava descansando no palácio. E por enquanto ele descansava, por enquanto ele curtia a vida, os soldados deles lutando, o exército lutando, ele estava lá de boa, achando que não precisava mais guerrejar. E a Bíblia diz que ele viu do outro lado do palácio um terraço, uma casa, um jardim, e uma mulher tomando banho naquele lugar, uma mulher muito bonita. E o diabo começou a mexer na mente de Davi. Davi, você é o rei. Davi, você é o todo-poderoso. Davi, você pode fazer o que você quiser. E Davi mandou buscar aquela mulher, uma mulher casada com um dos seus soldados. Ele deitou com essa mulher engravidou dele, e a vida de Davi começou a pegar o rumo diferente, até ele se arrepender mais para frente. Para cobrir esse pecado, ele mandou matar os soldados dele e muitos outros soldados. A consequência desse pecado foi que a criança morreu. E tudo sabe por quê? Porque durante as guerras ele não estava lutando. Se ele tivesse ido como ele sempre fazia para a peleja, nada disso teria acontecido. E quando nós lutamos, quando nós nos enfrentamos as nossas batalhas, as batalhas nos vencem. Porque você tem promessa de conquista, mas ela somente vem se você entende que você é forte, se você luta. Para conquistar em meio de lutas como Davi, nessa noite vamos aprender algo. Primeiro, lute contra feridas e estigmas do passado. O que é um estigma? Uma marca, uma ferida profunda, algo que está impregnado na tua vida. Se você quer vencer na vida, se você quer vencer e ser feliz de verdade, a primeira luta que você tem que enfrentar é contra as feridas e o estigma do teu passado. Olha o que a Bíblia diz: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus moços. E disse ele: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos aceitaremos até que ele venha aqui. A primeira luta que Davi teve que enfrentar quando ele se tornou rei era contra os próprios pensamentos. Olha, aquele dia que Deus me escolheu, ninguém acreditava em mim. Todo mundo estava lá em casa para fazer festa, mas eu estava lá no meio das ovelhas. Aquilo poderia ter criado no coração de Davi um sentimento de rejeição. Por que eles não gostavam de mim? Por que eles fizeram isso comigo? Mas ele teve que entender que para viver os planos de Deus, ele precisava vencer aquelas que eram as feridas dele, e entender que Deus tinha um plano para a vida dele de uma forma extraordinária. E para ele continuar, tinha que deixar o passado para trás, vencer as feridas. Ele escolheu vencer. Ele escolheu ser conquistador e não vítima. Qual é a tua escolha nessa noite? Muitas vezes nos tornamos vítimas da vida, e muitos de nós têm razão, como Davi tinha razão. 8 irmãos, 7 em casa e ele trabalhando. Por quê? E deveria ser o contrário, né? Porque geralmente os mais velhos trabalham, os mais novos estão em casa, não é? Então ele era o mais novo e estava no trabalho, todos os outros estavam lá curtindo a festa. Aí você pode ter todas as razões do mundo, você pode deixar essas feridas, essas mágoas do passado crescer na tua vida, acabar com a tua alegria, tirar as promessas de Deus do teu coração. Ou você pode dizer nessa noite: eu escolho vencer. Eu escolho tomar a vida nas minhas mãos, esquecendo-me daquilo que foi para trás. Eu avanço, sabendo que Deus tem grandes coisas para mim.
E não importa o que aconteceu, não importa o que foi, já era. Eu não posso fazer nada. Me chama muita atenção o que Davi aprendeu nessa lição, e como ele repetiu isso na vida dele. Um dia, como eu já falei para vocês, o menino que nasceu dessa relação de adultério nasceu doente, e a Bíblia diz que Davi quase ficou louco. Ele se fechou num quarto, se deitou no chão, e durante 7 dias não se levantou. Durante 7 dias ele lá no chão, prostrado, chorando, clamando: Deus, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia, Deus, o pecado é meu e não é dele, Deus, tenha misericórdia, Deus, por favor, não deixe o menino morrer. 7 dias desse jeito, 7 dias prostrado, clamando a Deus, e depois 7 dias, sabe o que aconteceu? O menino morreu. 7 dias de jejum, 7 dias de clamor, 7 dias de oração, e o menino morreu. E alguém começou a falar de longe: temos que falar para ele que morreu. O que nós vamos falar para ele? Se o menino estava vivo e ele quase ficou louco, agora que ele morreu, ele vai endoidar de vez. O que nós vamos falar com ele? E Davi olhou para um canto do quarto e viu os caras cochichando. Ele falou: por que vocês estão falando baixo aí? O menino morreu? Com muito medo, eles falaram: morreu. E Davi fez algo, talvez que era doido de verdade, ficou doido de verdade. Sabe o que ele fez? Ele levantou, ele foi no banheiro, ele tomou banho, ele fez a barba, colocou um vestido novo, colocou perfume e falou: gente, estou com fome, traz comida para mim. Ele falou: ei, deixa eu falar um negócio, você ficou doido? O menino aí estava vivo e você estava chorando, e agora ele morreu e você se levanta e quer comer. E Davi falou: para onde ele foi? Eu irei um dia, mas ele não pode voltar mais para cá. Não adianta mais eu chorar para algo que eu não tenho mais poder sobre aquilo. Não adianta mais eu chorar para algo que eu não posso mais mudar. Eu preciso viver a minha vida enquanto Ele tira uma chance de vida. Eu orei, eu jejuei, eu clamei, mas Deus não quis daquele jeito. Acabou aquela fase, é vida para frente. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Davi deitou com Betseba e ele engravidou de um filho. Esse filho, sabe quem era? Salomão. Ele já tinha vários filhos já, Davi, mas esse foi o filho que assumiu o trono depois dele. Davi entendeu isso. Ainda lá na casa, eu tenho 2 escolhas: ou é chorar em cima dos problemas que aconteceram comigo, ou é chorar em cima daquilo que aconteceu que não gostei, ou entender que tem coisas que se passaram, eu não tenho mais controle sobre elas. Eu tenho que escolher deixar para trás e viver a minha vida de uma forma diferente. Qual é a tua escolha nessa noite? Porque a primeira luta que você tem é contra as feridas que estão na tua alma, porque Deus deseja curá-las, mas Ele precisa da tua ajuda. Segundo, lute contra o orgulho e a vaidade pessoal. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Igual eu falei para vocês, Davi foi ungido a diferença dos seus irmãos, mas na vida dele não mudou nada. O mesmo menino obediente, o mesmo menino com paixão do trabalho, o mesmo menino que ia todo dia fora no pasto, a mesma pessoa, antes ou depois ela ficou. E quantas vezes nós mudamos depois que algo acontece na nossa vida? Quantas vezes nós mudamos? E Deus quer nessa noite que nós possamos olhar para o nosso coração, porque orgulho e vaidade são algo que
atrapalham o agir de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. Nessa noite você tem que tomar uma decisão diante de Deus. Eu quero te quebrantar o teu coração, dizer: Senhor, me ajuda a manter os meus pés no chão, para que eu entenda que a unção é do Senhor sobre a minha vida. Há uma grande diferença. Eu reparei isso nesses dias, nunca tinha reparado. Quando Samuel foi ungir Saul como rei de Israel, ele usou um vaso cheio de óleo. O vaso é algo feito de homem, ou seja, mostrava que Saul era a escolha do povo para ser rei. Quando foi ungir Davi, ele usou um chifre. O chifre é algo que Deus cria. A unção era a mesma, mas uma provia de homens, outra provia de Deus. Por isso que Saul foi tomado pelo orgulho, porque o que ele gostava era de agradar os homens. O que ele gostava era ouvir o nome dele. Tanto que um dia, quando eles voltavam de uma guerra, as mulheres começaram a entoar um cântico. Eles tinham vencido contra os filisteus, eles voltaram, as mulheres começaram a cantar: oh, vencemos, oh, conseguimos. Saul matou 1000 e Davi matou milhares. E aquilo no coração de Saul foi demais, porque ele dizia: eu sou o rei. O orgulho derrubou. E quanta gente está sendo derrubada pelo orgulho, para se manter na mesma posição, para não abrir mão das próprias decisões, do próprio caráter, da própria vida, e dizer: Senhor, toma o controle do meu ser. Lute sem perder a sua identidade e as suas qualidades. Entender quem é você. Então respondeu um dos moços e disse: és que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha o que era Davi. É engraçado, porque ele era o quê? Ele é para mim homem de guerra. Ele era o quê? Como que o homem de guerra é de gentil presença? Parece uma contradição, não é? Como um homem de guerra, ele sabe tocar uma harpa, ele tem que saber manusear a espada. Mas Davi, ele sabia quem ele era. Eu sou homem chamado por Deus para cumprir o meu propósito, e eu sou mesmo em todo lugar. Não se perca diante das lutas da vida. Não se transforme em uma pessoa amargurada. Não se transforme em uma pessoa cheia de rancor. Tem um esporte que chama Vale Tudo, e esse esporte é muito parecido com a vida de muita gente, que para vencer vale tudo. Não importa se tem que pisar em cima dos outros, não importa se tem que dar golpes baixos, não importa se tem que machucar outras vidas. O importante é vencer. Não, Davi era um homem de conquista, era um homem de guerra, mas um dia Saul queria matá-lo, e ele tinha a chance uma vez. Estava numa caverna, e Saul estava lá em uma posição que não podia guerrear. Se você quer saber a posição, vai procurar na Bíblia. Vou te falar. Ele estava no banheiro. Não havia banheiro, não havia privadas. Ele estava lá no meio do mato, lá fazendo as necessidades deles. Aí Davi chegou lá com a espada e tinha a possibilidade: eu consigo matar esse cara agora. Aí se eu mato ele, eu sou rei já. Se eu mato ele, eu não tenho que esperar um tempo. Se eu mato ele, é hoje que eu vou ser exaltado. Mas a Bíblia diz que ele
cortou um pouquinho o lenço, um pedaço do manto de Saul, o coração dele começou a palpitar. Ele começou a dizer: o que eu estou fazendo? Não é para matar alguém que Deus me chamou, não é para matar o rei de Israel que Deus me chamou. Mas muitas vezes na nossa vida a gente está disposto a fazer tudo, e nós passamos à frente dos planos de Deus, e por isso que nós nos damos mal. Entenda nessa noite que não precisa se esquecer de quem você é, que se você se esquece, você pode se tornar qualquer pessoa. Se você esquece que você é filho de Deus, você pode se afastar dele e fazer do seu jeito. Mas diga nessa noite: Senhor, eu espero em Ti, Senhor, eu confio em Ti. A minha identidade é aquele ser filho Teu. Eu deixo o meu Pai trabalhar, eu descanso nele. Quarto, para você vencer na vida, você precisa aprender a lutar contra as críticas e os julgamentos dentro da tua família. Sabe de onde vêm as nossas feridas maiores? Dos lugares nos quais nós deveríamos ser protegidos. Os maiores traumas, os maiores abusos acontecem dentro dos quatro muros de uma casa. Acontecem dentro da família. As pessoas que muitas vezes não acreditam em você, não só aquele de fora, mas aquele de dentro. As maiores lutas que nós enfrentamos muitas vezes não são de fora, mas são de dentro. Davi, um dia fui no campo, igual eu falei com vocês, levar pão para os irmãos. Eu vi no Eliabe, que era um dos irmãos de Davi, seu irmão mais velho, falar daqueles homens. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você veio aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Você viesse aqui só para ver a peleja. Na verdade, quem tinha orgulho não era Davi, porque Davi já tinha sido ungido rei, mas era o irmão dele. Infelizmente, muitos, para conquistar lá fora, primeiro lutar contra os julgamentos dentro da família deles. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para curar o teu coração. Ele quer curar a tua alma, mas Ele precisa que você entregue a Ele as suas feridas. Ele quer que você entregue a Ele o teu coração. Diga: Senhor, nessa noite eu escolho ser curado. Senhor, nessa noite eu escolho abrir mão das minhas feridas. Eu escolho abrir mão dos meus rancores. Eu quero lutar, Pai, contra aquilo que aconteceu na minha vida, porque eu entendo que Deus tem para mim conquistas, mas eu preciso deixar tudo o meu passado para trás. Quinto, lute contra o desprezo e a indiferença daqueles que não te conhecem. Não só nós temos que lutar dentro de casa, mas muitas vezes saindo fora, muita gente não acredita na gente. Olha aqui, respondendo Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro, deixa a mocidade. Quantas vezes alguém chega para você e diz: ei, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não é ninguém, e não deixamos isso entrar na nossa vida. Lute contra o desprezo e acredite na palavra de Deus, que diz: você pode, você é valente, você é escolhido, você é rei, eu te amo, eu te darei vitória. Lute com a sua própria identidade e com as armas que Deus te deu. Não tente ser alguém que você não é. A Bíblia diz que Saul ofereceu para ele armadura, espada, escudo, e Davi até tentou, mas não deu certo. Você tem que se inspirar na vida de outros que estão conseguindo vencer. Você tem que se inspirar
na vida de outros que estão mais à frente de você, mas você precisa aprender a lutar com as suas armas. Eu lembro uma vez um menino na igreja, ele me procurou, falou: pastor, eu queria fazer um concurso nessa área. Eu disse: que legal. Aí, mas esse concurso é muito difícil, mas ele é muito inteligente. Eu falei: não, mas você vai conseguir. Não, porque eu quero fazer, porque esse é um sonho do meu pai. Meu pai quer que eu passe nesse concurso, que eu tenha essa vida. Aí já aquilo me incomodou um pouquinho. Falei: deixa eu falar. Tudo bem, a Bíblia diz de honrar os nossos pais, mas um dia o seu pai não vai estar mais aqui. E talvez daqui a uns 20, 30, 40 anos, você se encontre fazendo algo na tua vida que não te deu felicidade, que não te deu alegria. E muitas vezes assim é a nossa vida. Nós tentamos agradar as pessoas ou ser o sonho de alguém, esquecendo de viver o plano, o projeto que Deus tem para a nossa vida. Entenda isso nessa noite. Deus tem algo de especial para você. Davi teve que tirar tudo aquilo que não era dele e pegar o cajado com o qual ele estava acostumado. Deus vai te dar os teus sonhos, a tua visão. Lute para ela. Lutar como se você fosse outra pessoa vai te destruir. Finalizando, lute com a sua fé bem definida e posicionada. Nunca duvide que você vai conseguir. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Davi não tinha a mínima dúvida que ele ia derrubar o gigante, porque ele sabia no nome de quem ele lutava. Que Deus possa fortalecer o teu coração nessa noite, e você possa ficar firme na certeza que a vitória é tua em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, você tem que vencer a luta maior. E a luta maior não é contra o diabo, a luta maior não é contra o mundo. Deixa eu te falar uma coisa, ele vai espantar você. A luta maior não é contra a tua sogra. Sabe contra quem é? É contra o cara que todo dia você vê lá no espelho do teu banheiro. Já viu esse cara? O que diz o Roberto Carlos? Esse cara é você, o seu gigante maior, e a tua mente e o teu coração. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres dos exércitos dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que a Deus é Israel. Davi, ele teve que ter a certeza que ele ia vencer aquela batalha. Todos que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará você nas minhas mãos. Quando você luta com as tuas forças, você enfrenta a tua mente, você enfrenta as tuas dúvidas. Mas quando você sabe que a tua batalha é do Senhor, você vai ter a certeza que Ele vai vencer. Se você enfrenta os teus desafios com as tuas forças, você vai cair e ser derrotado. Mas se você descansa no Senhor, entrega a tua vida a Ele, o mais Ele fará. Toda batalha começa primeiro na mente. Que você possa dizer: essa batalha não é minha, mas é do Senhor, por isso eu já venci. Todas as suas vitórias ou derrotas em sua vida nasceram primeiro dentro de você.
Se você acha que vai conseguir, você vai se esforçar e vai conseguir. Quanta gente faz Enem, faz concurso, e não sei se é Miguel, mas a maioria deles depois fala: ah, mas eu não estudei. Como que passar? Se você não estuda. Mas se você diz: não, eu vou passar, eu vou me preparar para isso, eu vou estudar, eu vou abrir mão de sair com os meus amigos para sentar na minha mesa e estudar, eu vou abrir mão de assistir televisão para sentar na mesa e estudar, porque eu vou conseguir. Aí junta as duas coisas, a força de vontade com a ação, porque somente a força de vontade não nos leva a lugar nenhum. Eu quero, vai ficar querendo. Se não estuda, se não luta, se não se esforça, se não levanta, se não guerreia. Toda luta começa antes em você. Lute, mas mantenha a humildade e a honra em todos os momentos. E Saul perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho de teu servo Belém. Sou filho do teu servo. Davi sabia qual era a posição dele. Enfrentar gigante é uma experiência que intimida. Enfrentar a guerra é uma experiência muitas vezes solitária. É na solidão do campo da batalha que se aprende a confiar em Deus de verdade. Você diga nessa noite: eu confio no Senhor e Ele vai me dar vitória. Confiar em Deus é uma experiência estabelecedora. Eu quero encerrar aqui nessa noite. O que é isso? Quando eu confio em Deus, é já a terceira vez seguida que eu falo disso. Deus nos dá uma estabilidade. Deus consegue me manter estável, sem momento de euforia e de depressão, sem momento de vitória e de derrota. Não, mas eu sei naquele que eu confio. Aí em todos os momentos eu consigo dizer: Senhor, eu não vou me abalar, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou para grandes coisas. Improvável talvez, como nós cantamos, mas vencedor. Feche os teus olhos e conversa com Deus. Conquistar vitórias é uma experiência memorável. Deus vai te fazer viver coisas que você nunca viveu. Davi conquistou muito, mas conquistou por meio de lutas. Não despreze o momento que você está vivendo, mas confia no Senhor. Esse ano é um ano profético para a nossa igreja, um ano de revitalização. Eu sei que muitas vezes é difícil acreditar nisso, mas no meio do luto, Deus quer te trazer vida. No meio do pavor, Deus te dá paz. No meio da confusão, Deus quer te dar tranquilidade. Deus quer revitalizar a tua vida, e Ele quer fazê-lo agora. Abra o teu coração nesse momento e diga: Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida. Eu necessito, Pai, da tua obra de revitalização, para que eu possa guerrear sem mais ter medo, sabendo e declarando que a vitória é minha, em nome de Jesus. Sabendo e declarando que nada e ninguém pode impedir o amor de Deus de me alcançar. Oh, nada e ninguém pode, Pai,
deixar que a tua obra se cumpra na minha vida. Eu creio que o Senhor me escolheu, que o Senhor me chama, que o Senhor me dá vitórias pelo sangue de Jesus. Fica de pé nesta noite, levanta os teus braços para o céu e recebe o amor de Deus na tua vida, receba a cura de Deus na tua vida, receba a vida de Cristo. Sinta Ele perto de você. Sinta Ele perto da tua vida. Sempre atentos permanecem. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e ora junto. E os teus ouvidos, Ora para essa pessoa. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ouça, Senhor. Posso até Escuta nosso chorar, clamor, Jesus. Nos alcança. mas a alegria vem de manhã. Ele é bom. Diga nessa noite, Ele é bom. É Deus de perto Tu és bom. e não de longe. Tu és bom. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Ele é fiel. Deus que não é Ele não vence. outra, Ele é contigo. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que Ele me ama. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Tu és fiel. Tu és poderoso. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Aleluia. Meus olhos vão ver o impossível Acontecer. Declara. Impossível acontecer. Deus de aliança, Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos nessa noite declarar a palavra de Deus forte na nossa vida. Aquilo que Davi disse para o filisteu, você vai dizê-lo para o teu problema, você vai dizê-lo para a tua dificuldade, você vai dizê-lo para o inimigo da tua alma. Você vai declarar forte nessa noite isso. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. E mais ainda, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Amém? Vamos juntos? Você, vamos lá, 1, 2, juntos. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou.
Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais do selvagem, e toda a terra saberá que a Deus é Israel. Amém? Amém. Louva a Deus com suas palmas. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você possa fazer parte dessa equipe, desse time de conquistadores. Amém? Vamos puxar um parabéns para Isaías? Vai lá. Deus abençoe, meu irmão. Paz e prosperidade sobre a sua vida. Hey! Vai! Minha porção, tu és a minha herança. Cante, querido.